Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar vendo hoje o terceiro capítulo da primeira epístola, de João. Nós já vimos os capítulos anteriores que estão no canal. Olha ali para interagir com o conteúdo. E sempre antes de qualquer coisa, agradecendo a Deus por tudo. Sempre agradeço a Deus por tudo. Você que está nos acompanhando, e que não está inscrito, se inscreva no canal para que alcance mais pessoas. Compartilhe, dê o seu like, em nome de Jesus. Entramos na palavra do Senhor, então, no capítulo 3 da primeira carta de João. Ele começa dizendo assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isso, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca, é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Amém? Então, nós somos agora a imagem e a semelhança de Deus de fato. Em Cristo somos filhos de Deus. E a palavra nos diz, João nos ensina, que Cristo não peca, ele não tem pecados. Então, se nós temos a prática do pecado, nós não estamos verdadeiramente unidos com Cristo. Não podemos, então, nos considerar filhos de fato de Deus, ao ponto de recebermos a vida eterna, porque temos que nos afastar do pecado. Mas é claro que nós sabemos que todos somos falhos e pecadores. Então, o que se refere aqui é ao pecado voluntário. Diz bem a palavra do Senhor, a prática do pecado. Nós não podemos viver mais na prática do pecado, mas nós vamos continuar, de fato, cometendo erros na vida. Porque, por sermos crentes, por sermos cristãos, filhos de Deus, nós não estamos imunes dos problemas que o mundo oferece. Das doenças, das enfermidades, das tribulações, tudo nós vamos passar, mas de uma maneira cristã. Nós não podemos ter o hábito mais de praticar o pecado. Amém? Mais adiante ele diz que essa é a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, no versículo 10. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Amém? Então ele entra agora na mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Ele diz que a mensagem é essa, que nós amemos uns aos outros. Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós não devemos praticar o ato do desamor, do ódio, da raiva para com os nossos irmãos. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Quem professa a mesma fé, claro, deve se amar. E Jesus vai mais além, nos ensina a amar até os nossos inimigos. É muito forte, então, o amor que nós temos que ter por todas as pessoas. Imagina, então, por aqueles que são em Cristo Jesus irmãos. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu próprio irmão. Ele vai adiante e diz que Cristo deu a sua vida por nós. Por isso que nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, uma morte horrenda de cruz. A pior morte na época, a crucificação, era para os piores homens. Cristo morreu ali para a remissão dos nossos pecados. E nós assim podemos então hoje ter a vida que temos. Abençoados por Deus, se aceitamos Cristo Jesus. Então, para terminar, coragem diante de Deus. É assim então que sabemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Não praticamos mais o pecado. Tiramos de nós o hábito de praticar o erro, porque andamos com Cristo. Nós temos a obrigação, como filhos de Deus, de saber a verdade, de lutar contra o mal, de não se entregar aos prazeres mundanos, de nos afastar daquilo que não é aprovado pela palavra do Senhor. Nós devemos praticar os mandamentos do Senhor na íntegra.
buscando sempre o aprimoramento do mesmo e não a regressão. Se detectamos uma falha em nós, se detectamos um erro, nós devemos ser rigorosos conosco mesmo, como no vídeo anterior foi citado. Nós devemos ser mais suaves com o irmão que não é conhecedor profundo da palavra, e devemos ser rigorosos conosco que conhecemos a palavra, porque não podemos aceitar o pecado em nossas vidas, amém? E ele termina dizendo que quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus. Os mandamentos de Deus estão todos na palavra. Vamos ler, vamos entender, compreender e obedecer. E por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Amém? Que maravilha é viver com Cristo Jesus, né? Libertos da escravidão do pecado. O pecado, ele vem e nos escraviza, nos domina, toma conta da nossa vida, fazendo a gente tomar caminhos horrendos que nos levam a situações dificílimas. Quando nos damos por conta, buscamos uma saída, uma recuperação, encontramos-nos com Deus, Deus nos mostra o caminho, nós devemos perseverar após estarmos no caminho correto. Nós devemos ser vigilantes, mantendo-nos constantemente em oração, leitura bíblica, jejum, vigilância, porque mesmo já com um novo nascimento, nós continuaremos sendo perseguidos pelo inimigo de Deus, né? Pelo nosso inimigo. Nós somos cristãos e por isso, em nome de Jesus, eu me despeço aqui e te convido a permanecer sempre unidos aqui nesse canal. Os próximos vídeos logo estarão postos ali. Acompanhe os próximos 2 capítulos desse estudo maravilhoso da primeira carta de João, né? Uma carta que nos ensina muitas coisas e que nós possamos melhorar as nossas vidas. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.